Questão 4. Olha só. Observe a figura que ilustra uma possível explicação formada pela pesquisadora Lynn Margulis em 1981 para o processo de evolução das células eucariontes a partir de um ancestral procarionte. Meu povo e minha pova, preste atenção. Existe a chamada teoria, olha que nome bonito para você repetir na sua casa agora, endossimbiótica. Houve um momento na Terra em que o oxigênio começou a aparecer. Por incrível que pareça, o oxigênio era um gás extremamente tóxico. E aí, existiam seres que eram capazes de metabolizar esse oxigênio, que eram as bactérias aeróbicas, procariontes, na verdade aeróbicos. E a célula eucariótica fez o seguinte, ela englobou esse procarionte aqui. Ele englobou esse procarionte, botou para dentro, tá certo? E aí, ao invés dessa estrutura englobada ser digerida, como seria comum, no caso, ser digerida pelos lisossomos, ela não foi digerida. Ela passou a ficar vivendo em simbiose. Ou seja, essa bactériazinha que está aqui dentro, bichinha, passou a metabolizar quem? O oxigênio. Então, ela pegava o oxigênio e fornecia o quê? Energia para a célula, na forma de ATP. E ela também recebia o quê? A molécula de onde eu vou extrair a energia, a glicose. Então, elas passaram a viver em troca harmônica, passaram a viver o quê? Em simbiose. Então, se você prestar bem atenção, é como se essa bactéria aqui, esse procarionte, fosse, na verdade, a mitocôndria. E a gente sabe que a mitocôndria ela tem algumas semelhançazinhas importantes com as bactérias. Por isso que a gente acredita que, na verdade, a mitocôndria de hoje, no passado, era o quê? Um procarionte que foi englobado e passou a viver em harmonia, em muito amor com essa célula eucarionte. Você quer prova de que isso acontece? Eu vou te dar algumas provas. Por exemplo, a mitocôndria atual, ela tem DNA próprio. Anote aí. DNA próprio. E sabe o que mais? Esse DNA, além de próprio, ele é circular. Ou seja, ele é um DNA igual ao DNA de um ser procarionte. Toma essa para você ver. Outra. Ele tem aqui, essa mitocôndria, ela tem a membrana interna e a membrana externa. E essa membrana externa ela é muito semelhante à membrana plasmática da célula. Enquanto que a membrana interna tem uma composição muito semelhante à membrana interna dos seres procariontes, o que é um indício de que houve realmente um processo de quê? De englobamento. Tem mais uma coisa, os ribossomos, olha que coisa linda, os ribossomos de uma mitocôndria, tá? Os ribossomos que tem dentro da mitocôndria são diferentes dos ribossomos que tem dentro da célula de maneira geral. Eles são ribossomos que a gente chama de 70S. Esse 70S quer dizer o que é o peso molecular dela, 70 Svedberg. Ok? Então os ribossomos são diferentes. E para fechar, com chave de ouro, essa bichinha aqui, ou seja, essa mitocôndria, ela tem as cristas mitocondriais. E essas cristas mitocondriais equivaleriam a quem? Essas cristas mitocondriais equivaleriam a uma coisa que tem na bactéria chamada de mesossomo. Produção, vê aí se está aparecendo tudo na tela. Tá ou não tá? Não, mesossomo não está aparecendo. Então, cristas mitocondriais, vou colocar aqui embaixo para você que está em casa. Aí aparece beleza. Mesossomo. Tá? As cristas mitocondriais se assemelham aos mesossomos. Então, um pequeno aprofundamentozinho aqui para que você entenda. Então, está resumido aí a teoria endossimbiótica. Pelo mesmo princípio, segundo os biólogos, ou seja, a nata da elite da sociedade científica mundial, eles dizem que, pelo mesmo princípio, os cloroplastos seriam cianobactérias que foram englobados, tá certo? E fazem hoje em dia o processo de fotossíntese. Essa Lynn Margulis se garante. Observe a figura que ilustra uma possível explicação formada pela pesquisadora
para o processo de evolução das células eucariontes a partir de um ancestral procarionte. De acordo com o pesquisador, o processo evolutivo celular teria ocorrido em função de quê? Da internalização de organelas membranosas, tais como lisossomo e complexo de Golgi. Para por aí, tá? Na minha pele cansa, ok? Tá tudo errado. O surgimento do núcleo celular a partir da incorporação de organismos primitivos eucariontes. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Essa aqui é pior do que o boi da cara preta. Tá tudo errado. C. Ao desenvolvimento de organelas membranosas, tais como mitocôndrias e cloroplastos, a partir de invaginações da membrana celular. Não. Da fagocitose de procariontes aeróbios e fotossintetizantes, originando os eucariontes autótrofos e heterótrofos, respectivamente. Então, de novo, fagocitose de procariontes aeróbios, ou seja, o que é procarionte aeróbio? Que é capaz de conseguir oxigênio, e o fotossintetizante, que é capaz de fazer o processo de fotossíntese, né? Originando células eucariontes autótrofas e heterótrofas, respectivamente. Tem um pequeno erro aí. Qual é? Quando ele fala aeróbio, tá? Ele está falando que esse indivíduo aeróbio é aquele que consome oxigênio, portanto ele seria o quê? Ele seria heterotrófico. E o fotossintetizante seria do tipo autotrófico, né? E ele trocou, porque ele colocou autotrófico e heterotrófico. Então, formação de membranas internas e, posteriormente, dentro da simbiose de ancestrais, de mitocôndrias e cloroplastos. Verdadeiro, portanto, essa questão, no caso, nós temos aí como resposta. O item também é